Em Seul, a chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de Mapugu, transformando o asfalto em um espelho escorregadio de luzes neon. Hannah Lee, uma jovem de 24 anos que mal conseguia pagar o aluguel de seu quartinho apertado, nunca imaginara que um ato simples de bondade a colocaria no caminho de um homem como ele. Naquela tarde, no hospital lotado do distrito, ela se voluntariara para doar sangue pela primeira vez, não por heroísmo, mas porque o anúncio na TV prometia uma compensação modesta, o suficiente para comprar arroz e quinte para a semana. Sentada na cadeira de doação, com a agulha fincando seu braço, Hannah observava o fluxo vermelho escorrendo pelo tubo plástico. A enfermeira, uma mulher de meia-idade com um sorriso cansado, murmurou algo sobre a urgência do receptor. É grave, sabe? Acidente de carro. Ele precisa de O negativo, e você é uma das poucas compatíveis por aqui. Hannah assentiu, sentindo um leve enjoo. Sua vida era uma rotina exaustiva. De manhã, estágio não remunerado em uma agência de publicidade em Gangnam, onde limpava mesas e servia café para executivos que a olhavam como se ela fosse invisível. À tarde, turno como garçonete em um café apertado perto do rio Han, lidando com clientes impacientes e gorjetas escassas. Aos 24 anos, com pais distantes no interior de Gyeongsang, ela sonhava com algo mais, uma promoção, um amor que não fosse só ilusão de dorama, mas a realidade era um ciclo de dívidas e noites solitárias. Enquanto o sangue saía, Hannah fechou os olhos, imaginando o estranho que receberia sua doação. Quem seria? Um salaryman estressado? Uma criança doente? A ideia a aqueceu por dentro, um raro momento de utilidade em meio à insignificância. Mas então, um burburinho veio do corredor. Vozes baixas, urgentes. Enfermeiras correndo. Hannah abriu os olhos e viu pela porta entreaberta um grupo de homens altos e bem vestidos entrando na ala de emergência. Eles usavam ternos impecáveis, mas algo neles gritava perigo. Posturas rígidas, olhares afiados, como lobos em jaula. Um deles, o mais alto, com cabelos pretos penteados para trás e uma cicatriz sutil na mandíbula, parou ao lado da maca. Seus olhos escuros varreram o quarto e, por um segundo, cruzaram com os dela. Hannah sentiu um arrepio, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Ele era bonito de um jeito perigoso, com traços esculpidos que pareciam saídos de um filme de ação, mas havia uma frieza ali, uma sombra que a fez desviar o olhar. A doação terminou, e Hannah recebeu seu suco de laranja e biscoito seco. Ela se levantou devagar, o braço latejando, e saiu do hospital sob a garoa que agora se transformava em chuvisco gelado. O metrô de Mapo estava lotado, como sempre, e ela se espremeu entre trabalhadores exaustos, o cheiro de umidade e fried chicken pairando no ar. Em casa, um estúdio minúsculo no terceiro andar de um prédio antigo, Hannah preparou uma refeição simples, arroz com ovo frito e um pouco de gochujang. Sentou-se à mesinha improvisada, assistindo a um episódio de um K-drama romântico no celular rachado. Ah, se minha vida fosse assim, murmurou para si mesma, rindo baixinho da ingenuidade. O herói sempre salvava a garota no último minuto, com um beijo sob as estrelas de Seul. Mas para Hannah os heróis eram raros e os finais felizes, só ficção. Horas se passaram. Eram quase 9 da noite, quando uma batida forte ecoou na porta. Hannah franziu a testa, o coração acelerando. Vizinhos? Cobrador de aluguel? Ela se aproximou devagar, espiando pelo olho mágico. Do lado de fora, sob a luz fraca do corredor, estava ele, o homem do hospital. O de olhos escuros e cicatriz, vestido com um casaco longo preto, mãos nos bolsos. Ele parecia deslocado naquele prédio decadente, como um predador em território errado. Quem é? Perguntou Hannah, a voz tremendo ligeiramente, sem abrir a porta. Abra, disse ele, a voz grave e baixa, com um sotaque de Gangnam que denunciava poder. Eu vim agradecer. Agradecer? Hannah hesitou, o estômago revirando. Como ele sabia onde ela morava? A enfermeira deve ter dito algo, mas por quê? Com as mãos suadas, ela girou a maçaneta entreabrindo apenas uma fresta. Ele era ainda mais imponente de perto,
o cheiro de colônia cara misturando-se ao ar úmido do corredor. Seus olhos a fixaram, intensos, como se a despissem camada por camada. Agradecer pelo quê? Murmurou ela, tentando soar firme, mas sentindo o pulso disparar. Ele inclinou a cabeça, um sorriso fantasma curvando os lábios. Pelo sangue. Você salvou minha vida hoje, Hannah Lee. O choque a paralisou. Como ele sabia seu nome? E por que um homem como ele, com aqueles guarda-costas invisíveis pairando nas sombras do corredor, viria pessoalmente? Antes que ela pudesse responder, ele estendeu a mão, tocando levemente a porta e empurrando-a um pouco mais. O toque foi casual, mas o calor de seus dedos pareceu queimar o ar entre eles. Deixe-me entrar. Temos muito a conversar. Hannah recuou um passo, o coração martelando. Quem era esse estranho que invadia sua vida como uma tempestade? E por que, apesar do medo, uma faísca de curiosidade? Ou seria atração? Acendia em seu peito? A porta rangeu ao se abrir mais, e o mundo comum dela começou a desabar. Hannah piscou, o mundo ao seu redor, parecendo se estreitar para o espaço entre a porta entreaberta e o rosto dele. O homem, quem quer que fosse, exalava uma confiança que a deixava sem fôlego, como se o corredor mal iluminado do prédio fosse seu território pessoal. Ela engoliu em seco, o braço ainda dolorido da doação latejando como um lembrete vivo do que os unia. Como você sabe meu nome? Perguntou ela, a voz saindo mais aguda do que pretendia. E o que você quer de verdade? Eu só doei sangue, não sou doadora profissional. Ele ergueu uma sobrancelha, o sorriso fantasma se aprofundando em algo quase divertido, mas com um brilho predatório nos olhos escuros. Min-jun. Park. Min-jun. E eu sei por que perguntei. As enfermeiras são úteis quando se precisa. Agora, me convida para entrar antes que seus vizinhos comecem a fofocar. Hannah hesitou, o instinto gritando para fechar a porta e ligar para a polícia, ou pelo menos para sua amiga Sujin, que morava do outro lado da rua. Mas havia algo na voz dele, grave e aveludada, que a prendia no lugar. Curiosidade? Medo? Ou o calor que emanava dele, misturado ao cheiro de chuva e couro caro? Com um suspiro resignado, ela abriu a porta um pouco mais, recuando para o quartinho apertado. Tudo bem, mas só por 5 minutos. E sem bagunça, ok? Meu apartamento não é o Four Seasons. Min-jun entrou, o casaco roçando levemente no batente, e o espaço pareceu encolher. Ele era alto, ombros largos preenchendo o ar como uma sombra viva. Seus olhos varreram o ambiente. A mesinha com o prato de arroz pela metade, o celular na TV improvisada com o dorama pausado, as pilhas de contas não pagas no canto. Nada disse, mas Hannah sentiu o julgamento. Ou seria pena, pairando. Bonito lugar, murmurou ele, tirando o casaco e pendurando-o no gancho improvisado. Seus movimentos eram precisos, como se calculasse cada gesto. Simples, autêntico. Hannah bufou, cruzando os braços para se proteger do frio que entrava pela janela mal vedada. Autêntico? É código para pobre e bagunçado? Senta aí, se quiser. Ela apontou para a única cadeira, sentando-se na beirada da cama que servia de sofá. O coração dela batia forte, ecoando no silêncio desconfortável. Min-jun se acomodou, as pernas longas esticadas, e a observou com intensidade que a fez corar. Você salvou minha vida hoje. Acidente de carro na rodovia para Incheon. Meu sangue estava saindo mais rápido do que um vazamento em um navio. O negativo é raro. E você? Bem, você apareceu como um anjo improvável. Hannah riu, um som nervoso que quebrou a tensão. Anjo? Eu sou só uma estagiária que precisa de dinheiro extra. Se soubesse que o receptor era um cara misterioso batendo na minha porta à noite, teria pensado 2 vezes. Ele inclinou a cabeça, os lábios se curvando em um sorriso genuíno dessa vez, revelando dentes brancos e perfeitos. Misterioso? É assim que me vê? Bom saber. A maioria me vê como problema. O ar entre eles ficou mais denso, carregado de algo indefinível. Hannah sentiu o olhar dele percorrer seu rosto, descendo para o curativo no braço, e de repente o quarto pareceu quente demais.
Ela se mexeu, desconfortável, mas não desviou os olhos. E por que veio agradecer pessoalmente? Um cartão ou flores serviriam. Min-jun se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos encurtando a distância. Seus dedos roçaram acidentalmente. Ou não. O joelho dela ao gesticular. O toque foi elétrico, um choque que a fez prender a respiração. Flores são para datas. Isso é dívida. Na minha linha de trabalho, dívidas se pagam direito. E você? Ele pausou, os olhos se demorando nos lábios dela. Você merece mais do que um obrigado seco. Hannah sentiu o rubor subir, misturando-se ao pânico. Linha de trabalho? Aqueles homens no hospital, a urgência. Algo não cheirava bem. Que linha de trabalho é essa? Vendedor de carros ou algo mais? Arriscado. Ele riu baixinho, um som rouco que vibrou no peito dela. Arrojado, gosto disso. Digamos que gerencio importações. De Incheon para cá, seu inteira. Mas e você, Hannah Lee? Estágio em Gangnam de dia, garçonete à noite? Sou exaustivo. Ela piscou, surpresa com o conhecimento. Como sabe disso, espionando? Pesquisa básica, disse ele casual, mas com um tom possessivo que a arrepiou. Quero saber quem me deve favores, ou a quem devo. Antes que ela pudesse protestar, uma batida na porta os interrompeu. Hannah se levantou de um salto, o pulso acelerado. Quem é agora? Sussurrou, mas Min-jun já estava de pé, a postura mudando para algo alerta, perigoso. Fique atrás de mim, ordenou ele, a voz baixa e autoritária. Pelo olho mágico, Hannah viu dois homens no corredor, um baixo e musculoso, com tatuagens subindo pelo pescoço, o outro alto e magro fumando um cigarro. Eram os mesmos do hospital, sem dúvida. Chefe, precisamos conversar. Aquela entrega em Hongdae não esperou, disse o musculoso, voz rouca ecoando. Min-jun praguejou baixinho em coreano, algo sobre timing infernal. Ele se virou para Hannah, os olhos suavizando por um segundo. São meus. Associados. Nada que te diga respeito. Ainda. Hannah recuou, o estômago revirando. Associados. Entrega em Hongdae, o distrito boêmio lotado de bares e segredos. Isso cheirava a problemas, o tipo que envolvia polícia, rivais ou pior. Chefe? Repetiu ela, a voz falhando. De quê? Ele se aproximou, o corpo dele quase tocando o dela, o calor irradiando como uma promessa perigosa. Seus dedos roçaram o braço dela, logo acima do curativo, um toque gentil que contrastava com a intensidade do olhar. De um mundo que você não conhece, Hannah, mas que agora te tocou. Deixe-me retribuir. Amanhã, no café onde você trabalha, perto do Rio Han, eu apareço. E aí, conversamos de verdade. Ela abriu a boca para negar, mas o polegar dele traçou um círculo leve na pele dela, enviando faíscas pelo corpo inteiro. Desejo misturado a medo, uma combinação inebriante. E se eu disser não? Sussurrou ela, desafiadora apesar do tremor. Min-jun sorriu, inclinando-se até o hálito quente roçar a orelha dela. Diga não, e eu ainda volto. Porque dívidas como essa não se ignoram, e algo me diz que você sente o mesmo puxão. Os homens batiam de novo, mais insistentes. Min-jun se afastou, pegando o casaco, mas antes de sair, ele se virou, os olhos queimando nos dela. Até amanhã, anjo. Não me faça caçar você. A porta se fechou atrás dele, deixando Hannah sozinha no silêncio, o toque fantasma na pele e o coração em pânico. Caçar. O que ela havia feito ao abrir aquela porta? E por que, apesar do terror, uma parte dela ansiava pelo encontro no café, onde o mundo dele poderia engoli-la de vez? Fora, o som de passos pesados ecoou no corredor, e ela trancou a porta com mãos trêmulas, sabendo que nada seria o mesmo. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Seul, com o sol lutando para romper as nuvens sobre o rio Han. Hannah mal dormira, o toque fantasma de Min-jun na pele a perseguindo como um sonho febril. Ela se arrastou para o trabalho no café Han River Brew, um cantinho modesto em Yeouido, onde o aroma de café fresco e pães de gergelim competia com o cheiro úmido do rio. Vestida com um uniforme simples, saia preta e blusa branca, ela limpava as mesas com movimentos mecânicos,
o braço ainda dolorido servindo de lembrete constante. Ele não vai aparecer, murmurava para si mesma, tentando se convencer enquanto servia um latte para um casal de turistas. Mas, no fundo, uma faísca de expectativa a atraía, misturando-se ao medo que apertava o peito. O turno da tarde começou agitado. O café enchia-se de salarymen em pausas curtas, rindo de piadas internas sobre o trânsito infernal da Ponte Mapo. Hannah corria de um lado para o outro, equilibrando bandejas, o cabelo preso em um coque bagunçado. Sua amiga e colega, Ji-yeon, uma garota de 22 anos com piercings no nariz e um senso de humor afiado, cutucou-a nas costelas. Ei, você parece que viu um fantasma, ou foi aquele cara gato que te deu gorjeta ontem? Conta logo. Hannah riu forçado, derramando um pouco de água no balcão. Nada disso, só cansaço. E se eu te disser que um estranho misterioso vai aparecer aqui hoje? O tipo que sabe onde você mora e te chama de anjo? Ji-yeon ergueu as sobrancelhas, limpando uma xícara com um pano. Anjo, você? Haha, deve ser um flerte ruim de dorama. Mas se ele for rico, me apresenta. Eu topo um sugar daddy coreano. Antes que Hannah pudesse retrucar, a porta tilintou, e o ar no café pareceu mudar. Min-jun entrou, impecável em um terno cinza escuro que acentuava os ombros largos, o casaco dobrado no braço. Seus olhos escuros varreram o lugar até encontrá-la, e um sorriso sutil curvou seus lábios. Não o predatório da noite anterior, mas algo mais quente, quase vulnerável. Hannah congelou atrás do balcão, o coração disparando como um tambor de K-pop acelerado. Um café preto, por favor, disse ele, aproximando-se, a voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse. Seus dedos roçaram o balcão, perto dos dela, enviando um formigamento pela pele. Ela engoliu em seco, servindo o café com mãos trêmulas. Você veio mesmo, pensei que era brincadeira, ou armadilha. Min-jun pegou a xícara, os olhos fixos nos dela, ignorando os olhares curiosos de Ji-yeon do outro lado. Eu não brinco com dívidas, Hannah. E você? Bem, você me deve uma chance de retribuir. Ele se inclinou ligeiramente, o cheiro de sua colônia, algo amadeirado e caro, invadindo o espaço dela. Senta comigo na pausa 5 minutos. Hannah hesitou, mas o puxão era irresistível. Quando o rush diminuiu, ela se sentou na mesa de canto perto da janela, com vista para o rio agitado por barcos turísticos. O sol finalmente rompera as nuvens, pintando faíscas douradas na água. Min-jun a observava, não como uma presa, mas como se ela fosse um enigma que o intrigava de verdade. Por que eu? Perguntou ela, mexendo o chá gelado que ele insistira em comprar. Tem milhares de doadores em Seul. Por que bater na minha porta como um stalker de filme noir? Ele riu, um som rouco e genuíno que a surpreendeu, revelando uma rachadura na fachada fria. Seus dedos tamborilaram na xícara, um gesto nervoso que contrastava com sua postura imponente. Por que você não hesitou? No hospital eu ouvi as enfermeiras falando. Você doou sem perguntas, sem drama. Na minha vida, as pessoas sempre querem algo em troca. Você não. Ele pausou, o olhar suavizando, e estendeu a mão, traçando o curativo no braço dela com o polegar, um toque leve, mas que incendiou a pele dela como faíscas. E por quê? Desde que te vi, não consigo parar de pensar no que viria depois. O ar entre eles ficou carregado, o burburinho do café se afastando como um ruído distante. Hannah sentiu o calor subir pelo pescoço. Os lábios dele tão próximos que ela podia sentir o hálito morno. Isso é loucura, sussurrou ela, mas não recuou quando a mão dele subiu para o rosto dela, roçando a bochecha. Seus olhos se demoraram nos lábios dela, e por um segundo o mundo parou. Um quase beijo pairando, o coração dela ecoando no silêncio. Ele era perigoso, sim, mas ali, vulnerável, confessando sem palavras, ele parecia humano. Frágil até. Min-jun, murmurou ela, a voz trêmula, inclinando-se involuntariamente. O toque dele era elétrico, prometendo mais do que palavras. Desejo cru, misturado a uma ternura inesperada. Ela imaginou os lábios dele nos dela, quentes e exigentes, o corpo dele pressionando o seu contra a mesa. Mas o momento se estilhaçou com o tilintar da porta. 2 homens entraram, o mesmo musculoso do dia anterior
e outro, com uma cicatriz no queixo, olhares afiados como lâminas. Eles se aproximaram da mesa, ignorando Hannah como se ela fosse ar. Chefe, problema em Itaewon. Os russos estão pressionando a entrega. Precisamos de você agora. Min-jun se endireitou, a máscara fria voltando instantaneamente, mas não antes de Hannah ver o conflito em seus olhos. Uma fraqueza, um segredo, o peso de um mundo que o consumia. Ele apertou a mão dela por baixo da mesa, um gesto possessivo e protetor. Vou lidar com isso. Mas, Hannah, isso não acaba aqui. Ele se levantou, o corpo roçando o dela ao passar, deixando um rastro de calor que a fez tremer. Enquanto ele saía com os homens, Ji-yeon correu até ela, olhos arregalados. Quem diabos era aquele? Ele te olhava como se quisesse te devorar viva. Hannah tocou os lábios, ainda sentindo o quase toque, o coração em guerra entre desejo e pavor. Mas antes que pudesse responder, seu celular vibrou, uma mensagem desconhecida. Fique longe dela, Park, ou ela vira o próximo acidente. O número era bloqueado, mas o medo gelou seu sangue. Quem eram os russos? E por que agora ela estava no meio de uma guerra que nem sabia existir? O rio Han fluía indiferente lá fora, mas dentro dela, a tempestade rugia mais forte do que nunca. A mensagem piscava na tela do celular de Hannah como um aviso neon em uma rua escura de Hongdae. Fique longe dela, Park, ou ela vira o próximo acidente. Seu estômago revirou, o chá gelado azedando na boca. Ji-yeon ainda tagarelava ao lado, mas as palavras da amiga soavam distantes, abafadas pelo rugido do rio Han lá fora. Hannah apertou o telefone com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Russos, entregas. O mundo de Min-jun não era de importações inocentes, era um poço de serpentes, e ela, burra e atraída, havia mergulhado de cabeça. Hannah, você tá pálida como um fantasma de dorama de terror, disse Ji-yeon, inclinando a cabeça, os piercings reluzindo sob a luz fluorescente do café. Aquele cara te deixou em coma romântico ou o quê? Ele era tipo um opa de Chaebol, mas com vibe de vilão sexy. Hannah forçou um sorriso trêmulo, guardando o celular no bolso do avental. Nada disso. Só. Estresse do turno. Vou limpar a cozinha rapidinho. Ela se afastou, as pernas bambas, o coração martelando como o tráfego na ponte Yeouido. No banheiro apertado dos fundos, trancou a porta e encostou as costas na parede fria de azulejos. O espelho rachado refletia seu rosto exausto. Olhos inchados de noites mal dormidas, o curativo no braço agora sujo de café. O que você está fazendo, Hannah? Ele é perigoso. Sai fora enquanto pode. Mas a memória do toque dele, o polegar traçando sua bochecha, o calor do corpo quase pressionando o dela, traía o bom senso. Desejo. Era isso que aprendia, uma faísca que queimava mais que o medo. O resto do turno passou em um borrão. Quando o café fechou, o sol já se punha, tingindo o céu de laranja sobre o rio. Hannah pegou o metrô para Mapogu, o vagão lotado de olhares vazios e cheiro de chuva iminente. Em casa, o quartinho parecia ainda mais claustrofóbico, as contas empilhadas como uma sentença. Ela preparou um ramião instantâneo, mas mal comeu, o apetite sumido. O celular vibrou de novo. Dessa vez, um número conhecido. Sua mãe do interior. Filha, como vai o estágio? Encontra alguém legal? Hannah digitou uma mentira rápida. Tudo bem, Uma, trabalhando muito. Mas enquanto enviava, outra notificação surgiu. Uma mensagem de Min-jun. Desculpe o corte. Jantar amanhã. Meu motorista te busca. Seguro. Seguro? Ela riu amargamente, jogando o telefone na cama, como se ele pudesse garantir isso. Mas o desejo pulsava, uma corrente que a puxava de volta. Naquela noite sonhou com ele. Mãos fortes nos quadris dela, lábios roçando o pescoço, sussurrando promessas em meio a tiros distantes. Acordou suada, o corpo formigando de frustração não saciada. No dia seguinte, o estágio em Gangnam foi um inferno. A agência de publicidade fervilhava de executivos internos caros, discutindo campanhas para marcas de luxo que Hannah só via em vitrines. Ela servia cafés, limpava a sala de reuniões, invisível como sempre. Mas sua mente vagava para Min-jun,
o quase beijo no café, o jeito como ele a olhava como se ela fosse o único farol em sua escuridão. Idiota, murmurou para si mesma, derrubando um clipe no chão. Sua chefe, uma mulher de 40 anos com unhas impecáveis, franziu a testa. Foque-lhe, ou vai ficar limpando para sempre. À tarde, no café, o burburinho era o de sempre. Turistas tirando selfies com o rio ao fundo. Casais rindo de petiscos. Hannah servia um grupo de estudantes quando a porta tilintou de novo. Não era Min-jun, eram eles. Os dois homens do dia anterior, o musculoso com tatuagens e o magro de cigarro eterno. Eles se sentaram em uma mesa de canto, pedindo 2 americanos sem açúcar, os olhos varrendo o lugar como falcões. Hannah sentiu um calafrio, mas se aproximou, bandeira na mão. Aqui está, disse ela, voz firme apesar do tremor. O musculoso, que se chamava Tai-ho pelo que ouvira no hospital, ergueu o olhar, avaliando-a de cima a baixo. A garota do sangue, grunhiu ele, acenando com a cabeça. O chefe tá obcecado. Cuidado, docinho. Nosso mundo engole inocentes como você. O magro riu, soprando fumaça para o lado. Ele te marcou como dele, mas os russos, eles não perdoam dívidas. Fique quietinha, ouvir a estatística. Hannah recuou, o coração na garganta, mas antes que pudesse fugir, o celular dela tocou no bolso. Alto, insistente. Era Min-jun. Ela atendeu, virando-se para o balcão. Hannah, onde você tá? Meu carro tá na esquina. Não vem, sussurrou ela, o pânico subindo. Seus associados acabaram de me ameaçar. Isso é loucura, Min-jun. Eu não pertenço ao seu mundo. Houve uma pausa, o som de respiração pesada do outro lado. Eles o quê? Fique aí, eu resolvo. A voz dele era baixa, furiosa, mas com uma camada de algo mais. Ciúme? Preocupação genuína? Você me salvou, Hannah. Não vou deixar que te toquem. Mas o dilema a rasgava por dentro. Amor. Era cedo demais para isso, mas o desejo era real, uma ânsia que a fazia questionar tudo. Lealdade ao normal, a segurança de uma vida pobre mas previsível, ou a paixão perigosa que ele acendia. Ela olhou para os homens, que agora cochichavam, e sentiu o peso da escolha. Eu tenho que sair fora, pensou, mas o corpo traía, ansiando pelo toque dele, pelo calor que prometia esquecer o medo. Horas depois, quando o turno acabou, um carro preto reluzente esperava na rua molhada pela garoa. Min-jun desceu, o terno encharcado, olhos flamejantes. Ele a puxou para o banco de trás sem palavras, o corpo colando no dela no espaço confinado. O motorista acelerou, Seul borrando pelas janelas. Me diz o que eles falaram, exigiu ele, a mão no joelho dela subindo devagar, possessiva, enviando ondas de calor pelo corpo dela. Hannah tremia, mas não recuou. Que eu sou o próximo acidente, que seu mundo me engole. Por que, Min-jun? Por que me arrastar para isso? Ele se inclinou, o rosto a centímetros, o hálito quente misturando-se ao dela. Seus lábios roçaram a orelha, um sussurro rouco. Porque você me faz querer sair dele. Mas primeiro eu protejo o que é meu. A mão dele apertou a coxa dela, o toque incendiando, e ela se rendeu por um segundo, os lábios se encontrando em um beijo urgente, faminto, línguas dançando, corpos se moldando no banco escuro. Era paixão pura, o desejo explodindo em toques hesitantes, mãos explorando curvas sob as roupas, respirações entrecortadas. Ele a beijava como se fosse a salvação, mas o carro parou abruptamente em uma rua lateral de Itaewon, luzes de neon piscando. Min-jun se afastou, ofegante, os olhos escuros cheios de conflito. Eu tenho que ir. Reunião com os russos. Fique no carro. Seguro. Mas enquanto ele saía, Hannah viu sombras se movendo na esquina. Mais homens, rivais, armas reluzindo sob as luzes. Um tiro ecoou, e o caos explodiu. Min-jun se jogou no chão, gritando para o motorista. Leve-a embora! Mas era tarde. Um carro inimigo bloqueava a rua, e Hannah percebeu com o coração paralisado que ela era o alvo. Alguém a traíra, e agora o preço da paixão era uma bala voando em sua direção. O caos irrompeu como uma explosão de fogos de artifício errados em Itaewon, as luzes neon piscando freneticamente contra o céu noturno de Seul. O tiro ecoou,
Um estalo seco que reverberou no peito de Hannah, fazendo-a se encolher no banco de trás do carro. Vidros estilhaçaram em algum lugar próximo, e o cheiro de pólvora se misturou ao perfume amadeirado de Min-jun, que ainda pairava no ar confinado. O motorista praguejou em coreano, acelerando o motor com um rugido, mas o veículo inimigo bloqueava a rua estreita, faróis cegantes cortando a escuridão como lâminas. "Fique abaixada!" gritou Min-jun já fora do carro, o corpo dele uma silhueta contra as luzes. Ele sacou uma arma do coldre escondido sob o terno, movimentos fluidos e letais, como se aquilo fosse rotina. Mas seus olhos por um segundo voltaram para ela, cheios de uma fúria protetora que a fez tremer. "Dirija. Agora. Leve-a para o rio." Outro tiro cortou o ar ricocheteando no capô. O motorista girou o volante com violência, forçando passagem pela calçada lotada de pedestres gritando em pânico. Hannah se jogou no chão do carro, o coração martelando contra as costelas, as mãos tapando os ouvidos. "Isso não pode ser real", pensou ela. O mundo girando em um vórtice de sirenes distantes e buzinas enlouquecidas. O carro derrapou, escapando por uma alley estreita, deixando Min-jun para trás no tiroteio. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto dela, misturando medo e raiva. Por que ele? Por que ela se deixara envolver? O motorista, um homem de meia-idade com cicatriz no queixo e olhos duros, dirigiu como um demônio possuído, serpenteando pelas ruas de Gangnam até parar em um estacionamento subterrâneo escuro, perto de um prédio de escritórios abandonado. "Saia. O chefe mandou te esconder aqui até ele voltar. Não saia, ou vira comida de peixe no rã." Ele jogou um celular pré-pago no colo dela e partiu, os faróis sumindo na rampa. Hannah ficou sozinha no silêncio opressivo, o ar úmido cheirando a concreto e óleo. O corpo ainda formigava do beijo interrompido, os lábios dele quentes e urgentes, as mãos possessivas traçando curvas que prometiam mais. Mas agora, o desejo se misturava ao terror puro. Ela ligou o celular, as mãos trêmulas, e discou para Ji-yeon. "Ei, amiga. Preciso de ajuda. Não pergunta só. Me busca em Gangnam. Por favor." Horas se arrastaram como eternidade. Ji-yeon chegou em um táxi amarelo, os olhos arregalados ao ver Hannah encolhida no canto. "Meu Deus, o que rolou? Você parece que fugiu de um filme de máfia." Elas voltaram para o apartamento de Ji-yeon em Hongdae, um estúdio maior e mais bagunçado que o de Hannah, cheio de pôsteres de K-pop e pilhas de mangás. Ali, encolhida no sofá com uma xícara de chá quente nas mãos, Hannah desabafou tudo. O sangue, o encontro, o beijo, os tiros. Ji-yeon ouviu boquiaberta, mas no final bufou, tentando injetar humor. "Você e sua sorte de dorama. Salvam um mafioso e vira alvo? Clássico. Mas sério, Hannah, sai fora. Esses caras não valem o risco. Lembra do tio que sumiu depois de apostas em Yeouido?" Hannah assentiu, mas o peito doía com uma ânsia que traía as palavras. Min-jun não era só perigo, ele era o primeiro que a via de verdade, que tocava como se ela fosse preciosa. O celular vibrou. Uma mensagem dele. "Estou vivo, fique com sua amiga. Amanhã nos encontramos no templo de Bonjeunsa. Sozinha. Confie em mim." Confiar. Depois daquilo? Mas o desejo pulsava, uma chama teimosa no frio da noite. Na manhã seguinte, a garoa voltara, transformando Seul em um véu cinzento. Hannah mentiu para o estágio, alegando doença, e pegou o metrô para Samseong-dong. O templo de Bonjeunsa era um oásis de paz em meio ao caos urbano. Pagodes antigos contrastando com arranha-céus de vidro, monges entoando cânticos suaves. Ela esperou nos jardins, o cheiro de incenso e chuva misturando-se ao ar, o kimono de uma estátua de Buda parecendo zombar de sua ingenuidade. Min-jun apareceu como uma sombra, mancando levemente, um ferimento no ombro enfaixado sob a camisa preta. Seus olhos escuros a encontraram, e por um instante o mundo parou. Ele se aproximou devagar, ignorando os turistas, e a puxou para um canto escondido atrás de uma estupa antiga. O corpo dele colou no dela, o calor irradiando através das roupas úmidas, as mãos nos quadris dela firmes, possessivas. "Você está bem", murmurou ele, a voz rouca de alívio.
o nariz roçando o cabelo dela. O toque era elétrico, reacendendo o fogo do beijo anterior, respirações sincronizando, corpos se moldando como peças perdidas. Eu pensei que você, sussurrou Hannah, as mãos subindo para o peito dele, sentindo o coração acelerado sob a pele. Lágrimas escaparam, e ele as limpou com os polegares, os lábios roçando a testa dela em um beijo terno, depois descendo para a bochecha, o canto da boca. A tensão sensual explodia, o hálito quente dele na pele dela, as coxas se tocando, um gemido baixo escapando quando as unhas dela cravaram levemente nas costas dele. Era desejo cru, misturado à vulnerabilidade. Ele a beijou devagar, línguas se entrelaçando em um ritmo lento, mãos explorando sem pressa, traçando a curva da cintura, o calor subindo como uma febre. Mas ele se afastou primeiro, ofegante, os olhos cheios de conflito. Eu não queria te arrastar para isso. Meu nome verdadeiro é Park Min-jun, mas no mundo deles, sou o Lobo de Incheon. Entrei na máfia depois que meus pais foram mortos por rivais russos. Uma dívida antiga, vingança que virou ciclo. Eu gerencio rotas de importações, mas é mais sombrio. Armas, contrabando. Os russos querem expandir em Seul, e eu bloqueio. Alguém me traiu ontem. Um dos meus. Você virou alvo porque eu te quero longe, mas não consigo. Hannah recuou um passo, o peito apertado, mas o toque dele ainda queimava. Então por quê? Por que me proteger se isso te destrói? O Mori rompeu em sua voz trêmula. Ou é só dívida de sangue? Porque se for eu cobro juros agora. Ele riu baixinho, um som raro e genuíno, puxando-a de volta, os lábios roçando os dela em um selinho. Não é dívida, é você. Me faz lembrar que há vida além das sombras, mas eu tenho que acabar com isso. Hoje à noite em um armazém em Mapugu. Eu confronto o traidor e os russos. Venha comigo, não como isca, mas como minha âncora. Se eu sobreviver, saio de tudo, por nós. O dilema a rasgava. Fugir para a vida segura ou lutar pelo amor que mal começara. Ela assentiu, o coração em chamas, mas enquanto caminhavam para fora do templo, uma sombra os seguiu, um carro preto familiar, e no banco do passageiro, o rosto do traidor, olhos frios fixos neles. O confronto se aproximava, e Hannah soube. A escolha final seria sangrenta, e o amor deles o preço ou a salvação. A chuva fina caía como um véu sobre Mapugu, transformando as ruas industriais em um labirinto escorregadio de sombras e neon piscante. O armazém abandonado erguia-se como uma relíquia esquecida, suas portas enferrujadas rangendo ao vento que uivava do rio Han próximo. Hannah apertava a mão de Min-jun enquanto caminhavam pela entrada lateral, o coração dela martelando em sincronia com os passos dele, firmes, mas com um leve mancar do ferimento no ombro. O ar cheirava a metal úmido e óleo velho, misturado ao perfume dele, que ainda ancorava a realidade em meio ao pavor. Tem certeza disso? Sussurrou ela, a voz tremendo apesar da tentativa de soar corajosa. Seus dedos entrelaçados com os dele eram o único calor no frio cortante, um lembrete de que, mesmo no inferno, o toque dele a fazia se sentir viva. Eu não sou lutadora de rua, Min-jun. Se isso der errado, eu viro estatística de jornal. Ele parou, virando-se para encará-la na penumbra. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade feroz, mas suavizada por algo novo. Vulnerabilidade, talvez amor. Ele ergueu a mão livre, traçando o contorno do rosto dela com os nós dos dedos, o polegar roçando os lábios inchados do beijo no templo. O gesto era elétrico, enviando ondas de desejo pelo corpo dela, mesmo ali, no limiar do perigo. Você é minha âncora, Hannah, não uma arma. Se eu cair, caio sabendo que tentei sair por você. Ele se inclinou, os lábios capturando os dela em um beijo breve, urgente, quente, com gosto de chuva e promessa, a língua roçando a dela em uma dança que prometia mais depois. Ela se derreteu contra ele por um segundo, as mãos subindo para o peito largo, sentindo o coração dele galopar como o dela. Mas ele se afastou, ofegante, um sorriso torto curvando os lábios. E ei, se sobrevivermos,
Eu te levo para um digue decente. Nada de ramião instantâneo. Promessa de mafioso. Hannah riu baixinho. Um som nervoso que quebrou a tensão como um raio de sol em nuvem. Digue, você me deve um spa inteiro depois disso? Opa, perigoso. Mas o humor evaporou quando vozes ecoaram do interior do armazém. Graves em coreano misturado a sotaques estrangeiros. Os russos e o traidor. Eles avançaram pelas caixas empilhadas, sombras dançando sob as lâmpadas fracas penduradas. Min-jun sacou a arma, o metal frio reluzindo, mas manteve Hannah atrás de si, protetor como um lobo ferido. No centro do espaço vazio, um grupo de 6 homens esperava. Os russos altos e pálidos com casacos de couro, flanqueados por Tae-ho, o musculoso tatuado, o traidor. Seus olhos se arregalaram ao vê-los, mas um sorriso sádico surgiu. Chefe, trouxe a garotinha para o show? Que romântico. Os russos pagam bem por testemunhas. Min-jun congelou, a traição cortando mais fundo que qualquer bala. Tae-ho. Por quê? Anos de lealdade, e você vende para o primeiro oligarca que aparece? A voz dele era baixa, furiosa, mas Hannah sentiu o tremor na mão que ainda segurava a dela. Os russos riram, um deles, um brutamontes com cicatriz no rosto, avançando com uma pistola erguida. Seu ciclo acaba aqui, lobo. Seul é nossa agora. E a menina? Bônus. Ela viu demais. O ar explodiu em movimento. Min-jun atirou primeiro, o estampido ecoando como trovão, derrubando o brutamontes com um tiro no ombro. Caos, balas voando, caixas estilhaçando, gritos em russo e coreano. Hannah se jogou atrás de uma pilha de madeira, o coração na garganta, mas viu Tae-ho se aproximar de Min-jun pelas costas, arma apontada. Sem pensar, ela pegou uma barra de ferro enferrujada do chão e correu, o braço latejando do curativo antigo. Não, gritou acertando as pernas de Tae-ho com um golpe desajeitado, mas suficiente para derrubá-lo. Ele uivou rolando no chão e Min-jun se virou, os olhos arregalados de choque e algo mais, admiração, desejo ardente. Hannah! Ele a puxou para si no meio do tiroteio, o corpo dele cobrindo o dela como um escudo, os lábios roçando a orelha em um sussurro rouco. Você é louca e incrível. O calor dele a envolveu, mesmo com o perigo rugindo, as mãos firmes na cintura dela, ancorando-a enquanto atirava de volta. Um russo caiu, outro fugiu para as sombras, mas Tae-ho se levantou furioso, apontando para Hannah. Sua vadia inocente, você arruinou tudo. Min-jun rosnou, empurrando Hannah para o lado e confrontando o traidor cara a cara. Ela é o motivo pelo qual eu paro. Com um movimento fluido, ele desarmou Tae-ho, o punho acertando o queixo dele em um craque satisfatório. Tae-ho desabou inconsciente, e os últimos russos, vendo a derrota, recuaram para a saída xingando em sua língua. Sirenes distantes uivaram. Polícia, finalmente alertada pelo barulho. O armazém caiu em silêncio relativo, só o gotejar da chuva no telhado e as respirações ofegantes. Min-jun largou a arma, virando-se para Hannah, o rosto sujo de poeira e sangue de um corte na testa. Ele a puxou para um abraço apertado, os corpos colados, tremendo de adrenalina e alívio. O cheiro dele, suor, pólvora e colônia, a envolveu, e ela enterrou o rosto no pescoço dele, sentindo o pulso acelerado. Acabou, murmurou ela, as mãos subindo pelas costas dele, traçando os músculos tensos sob a camisa rasgada. Ele a sentiu contra o cabelo dela, os lábios roçando a têmpora em beijos suaves, descendendo para a boca em um beijo profundo, faminto, línguas se entrelaçando com urgência, mãos explorando com uma ternura possessiva, o desejo explodindo como fogo contido. Ele a ergueu ligeiramente, pressionando-a contra uma caixa, o corpo moldando-se ao dela em uma promessa sensual de noite sem sombras. Acabou para mim. Eu entrego tudo para os federais amanhã. Testemunho contra os russos, limpo o nome da família. Por você, Hannah. Você me salvou 2 vezes, com sangue e com coragem. Ela se afastou o suficiente para olhar nos olhos dele, lágrimas misturando-se à chuva que entrava pela porta aberta. E se não der certo, se te pegarem? Um sorriso genuíno iluminou o rosto dele,
o primeiro sem sombras. Então eu fujo com você. Pra Busan ou pra onde quiser, mas sem máfia. Só nós, giguei ruins e beijos melhores. Ele riu, um som leve que a fez rir junto, o humor dissipando o último resquício de medo. Horas depois, sob as luzes quentes de um hospital em Yeouido, ironia do destino, Hana sentou ao lado da cama dele, o braço enfaixado de novo, mas agora ao lado do dele. A polícia levara os prisioneiros, e Min-jun, com um acordo em vista, era livre para recomeçar. Ele entrelaçou os dedos nos dela, puxando-a para um beijo lento, cheio de promessas, o calor subindo, o mundo lá fora esquecido. Obrigado, anjo, pela segunda chance. Hana sorriu contra os lábios dele, o coração pleno. De nada. Mas da próxima, doe sangue você. Eu cuido do resto. E assim, em meio ao burburinho de Seul, eles encontraram seu final. Não de dorama, mas real, sangrento e doce. Juntos.